apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, ele fala da importância ou da importante ajuda do Espírito Santo que intercede por nós enquanto oramos. Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E diz que essa ajuda, ela se faz, ela é necessária porque não sabemos orar como convém. Então, o que Paulo diz é que, de fato, nós não sabemos orar. Nós oramos, mas não sabemos orar. Então, o Espírito Santo, ele funciona como uma espécie de intérprete ou de filtro das nossas orações, para que cheguem perfeitas ou aperfeiçoadas diante do Pai. Então, toda oração pode muito, porque ela é aperfeiçoada pelo Espírito Santo, que intercede por nós. Agora, quando Paulo diz que não sabemos orar, ele fala na terceira pessoa, nós, está a incluir a si mesmo. A si mesmo, nós não sabemos. Vós e eu, nós. Todavia, apesar de incluir-se nessa categoria dos que não sabem orar como convém, não podemos ignorar que Paulo foi um homem de oração eficaz e é um exemplo de como devemos orar, nomeadamente pela igreja. Ele é um exemplo de como devemos orar pela igreja. Paulo orou muito pela igreja. Lá em Romanos nós vemos ele orar pela igreja, em Gálatas vemos ele orar pela igreja, na carta aos Filipenses ele ora, aos Colossenses ele ora, aos Coríntios ele ora, e diz que orava por todas as igrejas, pelas que ele conhecia, pelas que ele fundou, inclusive pelas que ele não conhecia, ouviu falar e já orava. Então, por entender que Paulo é um exemplo, eu quero examinar uma oração que ele fez lá na carta aos Colossenses e vamos examinar o conteúdo desta oração. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12, Paulo diz assim, Colossenses 1, de 9 a 12, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, observar, irmãos, desde o dia em que o ouvimos. Paulo nunca havia ido lá em Colossos. Ele não conhecia, ele ouviu falar daquela igreja. Aí ele diz, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Observa, né, irmãos? Agradar em tudo, frutificar em toda, uma vida plena, uma vida plena. Versículo 11, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança de santos na luz. Amém. Até aqui. Irmãos, eu quero então examinar o conteúdo desta oração de Paulo. Primeiro, Paulo ele ora por conhecimento e poder. Ele diz lá, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e também sendo fortalecidos com todo poder. Então, Paulo, ele orou para que os cristãos conhecessem a vontade de Deus
e tivessem poder para realizá-la. Não apenas conhecer, mas realizar. E por que Paulo orava por isso? Porque ele sabia, ele mesmo havia dito isso, que Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Se eu quero, é por obra de Deus. E se eu consigo realizar, também é por obra de Deus, que Ele opera em mim o querer e também o fazer ou o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, Paulo ora para que os cristãos conheçam a vontade de Deus e tenham poder para realizá-la. Isso me mostra 2 pontos importantes. Primeiro, a necessidade de o cristão conhecer a vontade de Deus. Essa é uma necessidade que nós temos e devemos conhecer a vontade de Deus, porque nós vivemos neste mundo para fazer a vontade de Deus. E é somente no cumprimento ou a viver no centro da vontade de Deus que seremos realmente felizes e nos sentiremos realizados. É quando estamos ali, no centro da vontade de Deus. O meu pastor, quando eu fui seminarista, né, meu pastor e meu guru espiritual, pastor Zenite Pinheiro, já está na glória, fundou a igreja em Évora, e quando eu era seminarista, ainda um jovem seminarista, eu queria ser missionário, falava, pastor, para onde é que eu vou? Para a África, para a Europa, na América Latina. Aí ele diz, tem apenas uma preocupação, de estar no centro da vontade de Deus. Porque o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Não é Europa, não é Argentina, não é Estados Unidos, não é... É o centro. Se o centro da vontade de Deus for em Angola, é o melhor lugar do mundo para ter. E irmãos, só nos sentiremos realmente felizes e realizados se estivermos a fazer a vontade de Deus. Uma vida longe da vontade de Deus é uma vida sem sentido, uma vida sem razão, sem propósito. Aos Romanos, Paulo diz que devemos conhecer ou experimentar a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ou boa, agradável e perfeita. Agora observe que nessa oração, Paulo não pede apenas para que os cristãos conheçam a vontade de Deus. Ah, Senhor, que conheça a tua vontade, eu quero conhecer a tua vontade. Não. Ele vai mais além. Pede para que sejam cheios ou que transbordem desse conhecimento. Então não é um conhecimento raso. Deviam ser cheios, transbordar. O fato, irmãos, é que a vida cristã não pode ser vivida na dimensão da mediocridade. Mas, eu vou dizer, a maioria dos cristãos hoje são crentes medíocres. Às vezes a gente, quando ouve essa palavra, pensa que é ofensa. Não, medíocre quer dizer mediano, está na média. Quando a gente leva para o lado, medíocre, não, medíocre vem de média. Né? É aquele morno. Não é frio, mas não é quente. É o morno, é o morno. Mas Deus não quer que vivamos, então, na dimensão da mediocridade, porque a vida cristã não é para ser vivida assim. A vida cristã fala de plenitude, de algo grande, abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui não é abundância de bens materiais, não. É vida plena, na vontade de Deus. Então, ao pedir pelo conhecimento da vontade de Deus, Paulo está a pedir, de fato, pelo grande objetivo da oração. Qual é o grande objetivo da oração? É que Deus faça o que eu quero? Não. É conhecer plenamente a vontade de Deus.
Por isso que lá no Pai Nosso, Jesus disse, seja feita a sua vontade, porque o objetivo da oração é esse. É conhecer a vontade de Deus plenamente. É o que Jesus nos ensina. O objetivo da oração não é convencer Deus a fazer o que eu quero, mas é descobrir o que Ele quer que eu realize. O que queres que eu faça, Senhor? Esse é o objetivo da oração. Seja feita a tua vontade. Em vez de pedir para Deus mudar sua vontade, devemos rogar que a vontade de Deus seja feita. Eu tenho minha vontade, eu tenho. Mas é a vontade de Deus? Se for, amém. Se não for, Deus, eu não quero que o Senhor mude a sua vontade, não, quero que mude a minha. Para que a minha vontade esteja em sintonia com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Portanto, o primeiro propósito da oração não é tanto falar com Deus, mas é escutá-lo. É escutá-lo. Conhecer a vontade de Deus é vital para o crescimento espiritual. Hoje eu li um salmo, foi Salmo 27, tocou tanto no meu coração, é porque eu li numa versão que eu nunca tinha lido antes, né? E me falou bastante, né? E tem um trecho que ele fala assim, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu bom espírito guia-me por terra plana. Esse é o objetivo da oração, aprender a fazer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é vital para o crescimento espiritual. Agora, onde conhecemos a vontade de Deus? Onde? Vou aqui pegar o meu horóscopo, né, para ver qual é a vontade de Deus. Não, é aqui, ó. É aqui que nós conhecemos a vontade de Deus. Na Bíblia, nas Escrituras. Tudo quanto o homem deve saber sobre a vontade de Deus está registrado na palavra de Deus, tudo. Está aqui. Então não devemos buscar a vontade de Deus a consultar pessoas iluminadas, profetas. A vontade de Deus não nos é revelada por sonhos, visões, revelações estranhas, inclusive as Escrituras. Pastor, Deus falou no meu coração que eu devo deixar minha mulher porque ela não quer ser missionária, eu vou deixar e vou pregar o evangelho lá na África. Não foi Deus que te falou isso, não. Porque isso está contrário às Escrituras. A Escritura diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Como tu vai deixar a sua esposa para ser missionário? Se Deus quer que tu seja, vai convencer a sua esposa a ser também. Se não convence, é porque não é a vontade de Deus. Eu sonhei, eu tive esse sonho. Aí tu vai ouvir o sonho totalmente contrário com o que Deus ensina, com o que a palavra ensina. Então, se queres conhecer a vontade de Deus, leia mais a Bíblia. Estuda mais a Bíblia. Um detalhe importante, irmãos, que devemos considerar é que na linguagem do Novo Testamento, ser cheio significa ser controlado. Então, quando Paulo diz cheio do conhecimento da vontade de Deus, ele quer dizer seja controlado pela vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja teu guia. Lá na carta aos Efésios, eu já expliquei isso aqui uma vez na igreja, quando Paulo ora para que sejam cheios do Espírito Santo, o cheio ali significa ser controlado, guiado pelo Espírito Santo. Então, quando ele ora para que os colossenses sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, ele está a orar para que sejam controlados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Sejam conduzidos, guiados. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a nossa igreja, que sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, que sejamos controlados, guiados por esta vontade. Agora, como o cristão pode conhecer a vontade de Deus? Está aqui na Bíblia.
está aqui na Bíblia. Mas Paulo menciona 2 instrumentos na busca pela vontade de Deus. Ele fala de sabedoria e entendimento espiritual, que fosse cheios do pleno conhecimento em toda a sabedoria, diz ele, e em entendimento espiritual. O que é sabedoria? Não é conhecimento, não é educação acadêmica. Na Bíblia, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Isso é sabedoria. É ver a vida como Deus vê. É ter as prioridades que Deus tem. Por isso que Paulo, aos Colossenses, também diz: buscar as coisas de cima, não as que são da terra. Tenha a prioridade que Deus tem. A Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. É loucura. E que se reduz a nada. Ela afasta, em vez de aproximar o homem de Deus. Ela conduz à perdição, não à salvação. A sabedoria cristã é o conhecimento dos princípios de Deus registrado em sua palavra. Está aqui. Paulo não incentiva os cristãos a buscar visões ou sonhos. Ele ora para que pudessem aprofundar-se na palavra de Deus e, desse modo, ter mais sabedoria e discernimento. Como é que eu vou ter a mente de Cristo? Como é que eu vou ver o mundo como Deus vê? Eu tenho que ser cheio dessa palavra. Aprofundar-me mais na palavra. Quanto mais eu conhecer a palavra de Deus, mais eu vou conhecer o Deus da palavra, porque ele se revela aqui. Aí Paulo diz também todo entendimento espiritual. Se a sabedoria fala da revelação de Deus, o entendimento espiritual fala da aplicação pormenorizada dessa revelação. Porque não basta apenas eu conhecer. Eu sei. Agora eu tenho que aplicar, eu tenho que praticar. Então, em outras palavras, a sabedoria se refere ao discernimento da verdade. Eu consigo discernir a verdade, o que é certo. Enquanto que o entendimento espiritual trata da aplicação da verdade. Eu entendo a verdade, eu conheço a verdade, eu tenho sabedoria da verdade, mas agora eu preciso aplicar essa verdade. O teólogo alemão Fritz Hennecker diz que é a capacidade, entendimento espiritual, de aplicar o conhecimento da vontade de Deus às situações variadas da vida. Em outras palavras, ser capaz de aplicar o conhecimento que a Bíblia me revela da vontade de Deus a toda e qualquer situação que se me apresente. O exemplo, estamos aqui em conflito, há um conflito. Aí Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu vou aplicar isso ao conflito. Eu não vou ser conflituoso, eu serei um pacificador. Ao invés de colocar mais lenha na fogueira, vou ser o bombeiro, vou apagar a fogueira. Então, eu tenho conhecimento, agora eu vou aplicar àquela situação o conhecimento que eu tenho. No comentário da carta aos Colossenses, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o entendimento espiritual é a capacidade de distinguir o bem do mal, o certo do errado, a palha do grão, o vil do precioso. É ter discernimento.
É possível que alguém seja um perito em teologia, seja um profundo conhecedor da Bíblia e, ao mesmo tempo, um fracasso na vida. A conhece muito, mas não aplica, é um fracasso. Conhecimento sem aplicação é vão. Conhecimento e prática precisam andar juntos. Precisam andar juntos. Eu me lembro que eu estava lá no Peru, aí eu fui ajudar uma igreja que estava em eterno conflito. Chegou até a fechar. A igreja fechou um tempo, ficou alguns anos fechada. 7 anos, né, fechada. Obrigado à minha secretária, que ela tem a memória melhor que a minha, né? Que era muita briga entre famílias, né? Tinha a família Flores, né? Qual é a outra família? Era uma outra família que tinha lá, que eu até esqueci, não. Eram 2 famílias que viviam a brigar, famílias grandes, né? Aí um escândalo na vizinhança, todo mundo sabia, e fechou a igreja. 7 anos depois, chegou lá um missionário lá americano e reabriu as portas da igreja. Aí foi lá um pastor peruano. Aí ficou lá menos de 1 ano, foi embora. Aí me chamaram para apagar o fogo. Aí lá fui eu tinha a minha igreja que eu estava a fundar e fui para lá, a Igreja Batista Emanuel, o nome da igreja. Olha só, Deus conosco. Aí uma das irmãs que eram conflituosas, ela era professora da escola dominical dos jovens. Nós tínhamos primeiro a classe, como aqui, né? A escola dominical, depois o culto. Ela ia, ensinava a lição, e na hora do culto ia embora, não assistia ao culto. Eu observei isso durante um tempo, depois eu chamei, falei, minha irmã, a irmã é professora dos jovens, a irmã vem aqui, ensina a classe, e depois vai embora, por que a irmã não assiste o culto? Para quê, pastor? Eu falei, culto faz parte da nossa vida, a irmã também vai adquirir mais conhecimento. Mas eu já conheço muito. Eu vou dizer, pastor, acho que eu conheço até mais do que o pastor, porque daí qualquer pastor que eu ouço também não. Aí eu falei, que bom, a irmã conhece, falta colocar agora em prática. Falta praticar. Conhecimento sem prática, irmão, é presunção. Torna a pessoa assim. Aí eu percebi o problema daquela igreja, era aquela. Aí, com o tempo, Deus tirou de lá, né? Agora a igreja está lá até hoje, né? Nunca mais fechou as portas, né? Ordenei lá um pastor novo, para ser o pastor da igreja, ficou lá um tempo, saiu, já está outro pastor lá, né? Mas conhecimento, irmão, sem prática é vão. Conhecimento e prática precisam andar juntos. Por isso Paulo orava que fossem cheios do conhecimento, mas também que tivessem a sabedoria e o poder para praticar aquele conhecimento. Então, quando Paulo pede a Deus sabedoria e entendimento espiritual para os cristãos, está a pedir que entendam as grandes verdades do cristianismo e sejam capazes de aplicar essas verdades às tarefas e decisões da vida cotidiana. E eu quero, então, irmãos, a concluir, orar por isso, para que Deus conceda que sejamos cheios do conhecimento da sua vontade. Eu quero para mim, eu quero para a nossa igreja. Nessa campanha de mordomia cristã, que Deus nos ajude a conhecer qual é a vontade dele para nós. E que ao mesmo tempo nos dê sabedoria, entendimento, poder espiritual para aplicarmos o conhecimento da sua vontade a diversas situações da vida. No nosso falar, o que a Bíblia fala sobre isso, como eu devo falar? No nosso agir, em toda e qualquer situação, que sejamos controlados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém?